aqui, ó. Teologia que não pensasse criticamente, eu diria que é uma teologia sedada. Então ela não serve para nada mais do que tomar Coca-Cola. E Coca-Cola, Coca-Cola. E a Coca-Cola não muda. Desde que a gente é criança até hoje é a mesma Coca-Cola. E o pessoal ainda continua bebendo. Mas não traz novidades, não traz questionamento, não nos leva a pensar. Então a função da teologia, já dizia Santo Anselmo, é fides querens intellectum. É a fé que quer encontrar luz dentro dela para poder conhecer a realidade. Então, o América Latina teve a experiência da teologia da libertação. Não podemos esquecer. Eu até usei essa imagem no encontro que houve aqui em Belo Horizonte sobre a teologia da libertação, que se ela não aparece muito aos nossos olhos hoje, com esse nome, não ocupa manchete de televisão nem de rádio, ela infiltrou e penetrou. É como o sal que eu não vejo, mas eu sinto a água salgada. Então a água está saborosa, ela tem um salzinho, que é a teologia de libertação. Então essa teologia existe e continua presente. Basta ver, haja vista, as campanhas da fraternidade. Todas elas são impregnadas de teologia de libertação. E os temas escolhidos, aqueles textos base, as próprias diretrizes da CNBB, elas sempre têm um elementozinho bem crítico, etc. Trabalho a pastoral da juventude, etc. Ou seja, eu acho que vocês escutaram muito bem o que esse padre já falecido falou. Esse padre faleceu em 2014. Portanto, essa entrevista aí, ela tem mais de 10 anos. E se, antes de 2014, esse padre, que não é uma pessoa qualquer, se você entrar, falar assim, mas eu nunca ouvi falar nesse padre, quem é? Mas se você entrar aí, Padre José Batista Libânio, por exemplo, no Wikipédia, né? Só vou mostrar o que tem aqui para vocês verem. Se vocês entrarem, vai estar falando que ele nasceu em 32 e morreu em 2014. Foi um padre, escritor e teólogo brasileiro. E aqui vai falar onde ele estudou, inclusive estudou, aqui tem a bibliografia, ele estudou em Frankfurt, na Alemanha, fez o seu doutorado, e daí nós vamos ver que Frankfurt, a escola de Frankfurt, foi ali onde que nasceu a teologia da libertação também, tá? Foi com, vamos dizer assim, com essa influência da escola de Frankfurt. E daí, ele esteve no Brasil, lá em 68 ele retornou para o Brasil, então ele pegou o Concílio Vaticano II e dedicou-se ao magistério e pesquisa teológica na linha da teologia da libertação. Então aqui já vai falar, foi autor de cerca de 125 livros, 36 de autoria própria e os demais com colaboração de outros autores. Foi assessor da Conferência dos Religiosos do Brasil, Instituto Nacional da Pastoral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, além de assessor de encontros e comunidades eclesiais de base. Então, meus irmãos, quem está falando aqui não é uma pessoa qualquer. É um padre teólogo da libertação que esteve na CNBB e ajudou a elaborar as campanhas da fraternidade também. Ou seja, ele está falando que as campanhas da fraternidade estão impregnadas da teologia da libertação. Vocês acham que de 2012, 2013, quando foi a entrevista dele, talvez até um pouco antes, né? Eu não busquei certinho a data da entrevista, mas vocês acham que nos últimos 15 anos para cá mudou? E ele fala uma outra coisa também de muito se pensar, que ele diz que a teologia da libertação às vezes não está com o nome. Teologia da libertação. Mas ela é como um sal que salga a água e está presente com a água salgada. Ou seja, muitos já não estão falando que são da teologia. Tem alguns que falam, são abertos.
mas tem alguns que são aqueles moderados, que são, mas não falam. Vocês estão entendendo? São, mas não falam. E é exatamente o que ele falou. Para aqueles que estão chegando agora e não viram, eu vou até repetir o que esse padre já falecido, padre João Batista Libânio, disse nessa entrevista, e vocês vão ver como a teologia da libertação é dona da campanha da fraternidade. Olha aqui. Que não pensasse criticamente, eu diria que é uma teologia sedada. Então ela não serve para nada mais do que tomar Coca-Cola. E Coca-Cola, Coca-Cola. E a Coca-Cola não muda. Desde que a gente é criança até hoje é a mesma Coca-Cola. E o pessoal ainda continua bebendo. Mas não traz novidade, não traz questionamento, não nos leva a pensar. Então a função da teologia, já dizia Santo Anselmo, é fides querens intellectum. É a fé que quer encontrar luz dentro dela para poder conhecer a realidade. Então, o América Latina teve a experiência da teologia da libertação. Não podemos esquecer. E até usei essa imagem no encontro que houve aqui em Belo Horizonte sobre a teologia da libertação, que se ela não aparece muito aos nossos olhos hoje, com esse nome, presta atenção, manchete de televisão nem de rádio, ela infiltrou e penetrou. É como o sal que eu não vejo, mas eu sinto a água salgada. Então a água está saborosa, ela tem um salzinho, que é a teologia de libertação. Então essa teologia existe e continua presente. Agora, basta ver, haja vista as campanhas da fraternidade. Todas elas são impregnadas de teologia de libertação. E os temas escolhidos, aqueles textos base, as próprias diretrizes da CNBB, elas sempre têm um elementozinho bem crítico, etc. Trabalha a pastoral da juventude, etc. Então, aqui ele fala da pastoral da juventude. E quando a gente vê a própria bibliografia desse padre, ele também ajudou nas SEBs, as comunidades eclesiais de base. Tá? Então meu irmão, isso daqui é um padre que já faleceu há mais